Bom dia, bom dia. Vamos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje vamos estudar a lição 2, texto 5, os pré-reformadores. Muito bem. Em meio à maré de impiedade e apostasia em que se encontrava a igreja oficial, sempre existiram grupos de cristãos conscientes à margem, não alinhados com esse deprimente estado de coisas, remanescentes fiéis. Neste período de trevas espessas, tornou-se urgente o apelo por uma reforma completa da Igreja, para que voltasse à sua pureza e às Escrituras. Os homens que lutaram em prol deste objetivo, damos o nome de pré-reformadores. Pedro Valdo e os pobres de Nyon. Em 1176, Pedro Valdo, um rico comerciante de Lyon, ao ler o Novo Testamento, ficou tão impactado com a palavra de Deus que abandonou todos os seus bens, exceto os necessários para o sustento de sua família. Organizou um grupo chamado Pobres de Espírito, ou Pobres de Lyon, e começaram a pregar o evangelho genuíno, sem as superstições de Roma, o que naturalmente foi proibido pelo Papa, sendo excomungados em 1184. Os valdenses pregavam que cada cristão deveria possuir a sua Bíblia, sendo ela a regra final de fé e conduta. Rejeitava a missa, a oração pelos mortos e o purgatório. Os valdenses anteciparam em grande parte os ensinos da Reforma Protestante. John Wycliffe e os Lollardos, chamado de a estrela d'alva da Reforma, John Wycliffe foi, na sua época, o maior pensador de Oxford. Mesmo sendo um sacerdote da Igreja Católica até morrer, pregava abertamente que o único cabeça da Igreja é o Senhor Jesus Cristo. Afirmava também que a Bíblia, e não a tradição, era a única autoridade para moldar a Igreja de Deus. Wycliffe denunciava a transubstanciação como uma doutrina falsa e foi um crítico mordaz das indulgências e da adoração de relíquias, do culto aos santos, da confissão auricular e da crença no purgatório, como destituídas de qualquer base bíblica. Defendia a tradução da Bíblia
para que o povo a pudesse ler e estudar. A tradução da Bíblia para o idioma do povo foi seu maior legado. John Wycliffe organizou seus discípulos em grupos de pregadores que percorriam a Inglaterra pregando a palavra de Deus em um tempo em que os sacerdotes da igreja oficial sequer liam as Escrituras. E quase a totalidade das pessoas eram mantidas sem instrução. Seus discípulos eram conhecidos como lorardos e pregaram um evangelho poderoso que custou a eles dura perseguição. Mas ficaram firmes e prepararam o terreno para a reforma que sacudiu toda a cristandade. John Hus, reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, o pregador da Capela de Belém, Hus foi convertido à fé genuína através da leitura das Escrituras e dos escritos de Wycliffe. Tornou-se pregador ungido, proclamando com poder a mensagem e repreendendo os vícios do clero e a corrupção da igreja. Condenava veementemente o comércio de indulgências, o purgatório, o culto dos santos e o uso de uma língua estrangeira na liturgia. Exaltava as Escrituras acima de dogmas, decretos papais e de concílios da Igreja Romana. Como era de se esperar, suas ideias despertaram o ódio do Papa 23º, que o considerou um herege e o excomungou. Seus livros foram queimados em praça pública, em Praga, e o arcebispo tentou impedi-lo de pregar. John Hus foi convocado a comparecer perante o Concílio de Constança, apoiando-se em um salvo-conduto que recebeu do imperador Sigismundo. Compareceu, porém foi preso e tratado cruelmente. O imperador exigiu sua liberdade, mas foi convencido pelos cardeais e pelo Papa que não era necessário manter sua palavra quando se tratava de infiéis, e então retirou seu salvo-conduto. Após 7 meses de prisão, Hus atravessou uma farsa de julgamento. Diante do concílio, Hus defendeu sua posição com grande firmeza, apoiando-se sempre nas Escrituras. A sua defesa era abafada
pelos gritos de "Retrata-te! Retrata-te!", Rus afirmou em alta voz: "Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos e concílios errados, mas na verdade e na justiça." Rus foi condenado à fogueira. Colocaram em sua cabeça um capuz com o desenho de demônios. No caminho até o local da execução, foi objeto de escárnio e zombaria. Em seguida, preso a um poste, teve seus pés rodeados de lenha e palha. Retratando-se sua vida seria poupada, mas Rus não negou a Cristo. Por fim, orou: "Senhor Jesus, sofro por ti com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos." Morreu cantando os salmos. Diz uma lenda que ele teria profetizado em meio às chamas: "Hoje assais um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, o qual não podereis assar." Uma das grandes ironias é que o líder do Concílio de Constança, o responsável pela morte deste profeta de Deus, foi o Papa João XXIII, a quem já nos referimos. A historiadora Margaret Densmore o chamou de clérigo bandido. E o arcebispo R.C. Trend relata que antes mesmo deste concílio de Constança ter terminado, ele foi obrigado a demitir-se, acusado de crimes estranhos pela multidão e enormidade deles, sem enfrentar uma investigação. Bom, terminou a leitura? Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Questão 1. Os valdenses anteciparam em grande parte os ensinos da Reforma Protestante. Questão 1. Marque V, verdadeiro. Questão 2. Após 7 meses de prisão, Rus atravessou um julgamento justo? Questão 2. Marque F, é falsa. Questão 3. Os lorardos pregaram um evangelho poderoso que custou a eles dura perseguição? 3. Marque V, verdadeira. Questão 4. A tradução da Bíblia para o idioma do povo foi o mais importante legado de Wycliffe? A 4. Marque V, verdadeira.
Questão 5. Wycliffe denunciava a autoridade. Wycliffe denunciava a autoridade da Bíblia como uma doutrina falsa? A questão 5, marque F, é falsa. Agora, a segunda parte dos exercícios é marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui eu vou dar a resposta direto, vai ficar mais fácil de entender. Ó, Pedro Valdo, ó, número 1, Pedro Valdo. Pedro Valdo, vocês vão marcar na letra C, marque na alternativa C o número 1. Pedro Valdo organizou um grupo chamado Pobres de Espírito. Então, número 1, Pedro Valdo, marque a alternativa C, número 1. Número 2, John Wycliffe. Marque na letra A, na alternativa A, o número 2. John Wycliffe, a estrela d'alva da reforma. Número 3, Joe Hus. Joe Hus, vocês vão marcar na letra D, alternativa D, condenado à fogueira pelo Concílio de Constança. Então, alternativa D, condenado à fogueira pelo Concílio de Constança. Número 3, John Hus. Número 4, João 23º. Vocês vão marcar na alternativa E, o clérigo bandido. Então, número 4, João 23º, marque a alternativa E, o clérigo bandido. Lorardos, número 5. Lorardos, número 5, vocês vão marcar na alternativa B, seguidores de Wycliffe. Lorardos, alternativa B, marque número 5 ali, seguidores de Wycliffe. Bom, terminamos a última aula da lição 2. Terça-feira tem prova, vamos estudar bastante para nós tirar uns 100, tá bom, né? 100 tá bom. Deus abençoe a todos, um abraço.